Vamos fazer a leitura do livro O Vinho Novo é Melhor. Robert Tom, autor. Prefácio. Eu tive o privilégio de ler o livro O Vinho Novo é Melhor, quando tinha apenas 15 anos de idade. Foi um divisor de águas em minha vida. A leitura me inspirou a desejar profundamente uma vida marcada pelo sobrenatural de Deus, tanto na decisão de andar em fé, como na de aprender a corresponder à ação do Espírito Santo. Eu não apenas li, eu comi o livro, li, reli vezes seguidas. Parei de contar quantas vezes li este livro, na 17ª. Posso afirmar que foi uma das leituras mais importantes e impactantes da minha vida. Quem acompanha minhas mensagens com regularidade já deve ter ouvido isso algumas vezes. Mas além do bem que fiz a mim, recomendo o livro por mais duas razões. Primeiro, porque nos transmite uma forte mensagem de Deus, de um Deus que não muda, que ainda opera milagres, como nos tempos bíblicos. Embora seja uma biografia e não um livro de estudo bíblico, a história foi contada de forma a embutir muitos princípios da palavra de Deus. Segundo, porque a história das intervenções de Deus em nossas vidas deve ser contadas. Elas glorificam a Deus e edificam os que são expostos a elas. Penso que foi por esse motivo que Jesus, depois de libertar aquele endemoniado gadareno, disse-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Marcos, capítulo 5, verso 19. Em outras palavras, Cristo pediu que ele não mantivesse a história da intervenção de Deus em segredo. E a história de Robert Tom deve ser conhecida pelas mesmas razões. Desejo que esta leitura edifique a sua vida como edificou a minha. Luciano Subirá, coordenador do Ministério Orvalho.com. Introdução. A Bíblia afirma: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Um dos melhores exemplos de homens que creem nisso e vive por isso é Robert. Viajando o mundo afora pela fé, leva consigo a mensagem de Cristo e um entusiasmo contagioso, tão somente por crer que Deus cumprirá sua palavra. Com essa fé singela, o irmão Tom viu Deus prover não só o que a sua família necessitava, como o sustento de um ministério que já alcançou milhares de pessoas. Conheci o irmão Tom em 1961. Nesse ano, em uma igreja em Lebanon, no estado de Ohio, participei pela primeira vez de um culto sobre sua direção. Naquele momento, Deus revelou ao irmão Tom que havia no auditório um jovem que sofria de hérnia. Senti de imediato que ele se referia a mim. Levantei-me, fui à frente para a oração e acabei milagrosamente curado. Algum tempo depois, dei mais um passo de fé e abri minha empresa de construção e desenvolvimento. E em parte, encorajado pelo irmão Tom, e Deus abençoou ricamente meu negócio. Como autor, também estou aprendendo a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver pela fé.
O Vinho Novo é Melhor é um livro que desvenda o segredo da fé, como ela operou na vida de Robert Tom e como pode operar em seu benefício, caro leitor. W. Blaine, presidente da Blaine Development Corporation. Vamos ao primeiro capítulo. Pobre menino rico. Número 1. Meu nome é Robert Tom. Eu sou um milagre vivo. Embora não passe de uma pessoa muito comum que descobriu que a vida não precisa ser entediada, monotonia de fazer as mesmas velhas coisas dos mesmos velhos modos, todos os dias. Isso se você estiver disposto a arriscar a viver pela fé. Veja este cheque no valor de $2.000. Por exemplo, você acreditaria que um homem o deu a mim sem impor nenhuma condição ou pedir algo em troca? Pois isso aconteceu recentemente. Eu estava hospedado no hotel em Óquio. Acordei naquela manhã pensando em minhas dívidas. $2.000 é um bocado de dinheiro, especialmente se você não o possui. O fato é que nossa gráfica no continente africano precisava, no mínimo, daquela quantia para começar a funcionar. Eu havia escrito cerca de 30 livros de cunho inspiracional para os cristãos daquele continente. As matrizes para a reprodução já estavam prontas, já tinha o papel e o prelo estava pronto para rodar. Mas eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro para pagar os empregados, para que eu possa pagar os trabalhadores. Falei a Deus naquela manhã: Senhor, preciso realizar o milagre de $2.000 aqui. Já não tomei conta de você antes? Ele pareceu dizer: é verdade, repliquei. Pensei mesmo que deveria ter mencionado isso. Então por que você não começa por me louvar? A voz ademoestou-me gentilmente. Lembrei-me imediatamente do versículo 3 do Salmo 22, em que Davi se refere a Deus como o louvor de Israel. Por que não? Perguntei a mim mesmo. Eu não tenho os $2.000, mas tenho as promessas de Deus assim. Vou tirar o dia de hoje para louvá-lo. Estando ajoelhado, levantei-me, atravessei o quarto e fechei a porta. Sorri ao pensar no que ia fazer. Quem jamais ouviu isso de tirar um dia livre só para louvar o Senhor? No entanto, eu estava certo de que seria uma experiência revigorante. Pai, dou-te graças por suprires todas as minhas necessidades. Bendigo o teu nome pelos $2.000 que me enviaras. Louvo-te porque não preciso escrever cartas aos meus amigos pedindo ajuda. Todo louvor ao Senhor, aleluia. Caminhei no assoalho daquele quarto de hotel, tão somente me rejubilando no Senhor. Quanto mais o louvara, menor me parecia a quantia de $2.000. Lembrei-me de muitas outras coisas que Deus já havia feito por mim. Recordei como Ele me salvou e me transformou de um marinheiro beberrão a um pregador do Evangelho. Recordei quanto Ele me deu um carro brilhando de novo.
inteiramente de graça. Recordei como fui salvo de uma tentativa premeditada de um assassinato. Cada incidente que me vinha à lembrança provocava mais louvores. Levantei as mãos para o céu e adorei na presença do Senhor. Ó Deus, tens sido tão bondoso para comigo, exclamei. Eu te adoro, eu te louvo. Pouco depois do meio-dia, o telefone tocou. Irmão Tom, sim? Aqui fala o irmão Chambers. Aceita almoçar um bife comigo hoje? No Hall Chambers? Era um amigo que eu conhecia em Óquio. Por ocasião de um avivamento, de um reavivamento. Bem, respondi, quase babando só em pensar no bife suculento. Seria ótimo. O seu convite me agrada muito. Mas veja, eu tirei esse dia para louvar a Deus. Você o quê? Ele perguntou com um sorriso discreto. Separei este dia para oferecer a Deus o sacrifício de louvor. E expliquei. É para algo que necessito. Fiz um pacto com Deus de louvá-lo o dia todo. E a minha necessidade será suprida. Porque Deus é o louvor de Israel. Nunca vi algo semelhante, exclamou. De qualquer modo, isso quer dizer que não há como nos encontrarmos hoje, não é? Vejamos que tal amanhã. Ótimo. Repliquei. É muita bondade sua. Se você puder apanhar-me amanhã ao meio-dia, será um prazer almoçar com você. Aí estarei. E ele me assegurou. Agradeci-lhe mais uma vez. E colocando o fone no gancho, voltei a louvar a Deus pelos meus $2.000. No dia seguinte, o irmão Chambers veio me buscar e nos dirigimos a um restaurante no centro de Zanesville. Logo que sentamos para almoçar, ele foi dizendo, irmão Tom, acabo de vender uma excelente propriedade e agora, por causa disso, vou devolver ao Senhor o dízimo do que recebi. Que tal se eu lhe desse um cheque de $2.000? De imediato louvei o Senhor em alta voz. Irmão Chambers, falei lutando para não elevar demais a voz. Isso só pode ser um milagre. Sabe que essa é a quantia exata pela qual eu ontem estava louvando o Senhor. E em seguida, louvamos o Senhor. Então o irmão Chambers pegou o talão e começou a preencher o cheque. Quando voltei ao meu quarto no hotel, peguei o cheque e fiquei olhando. Uma outra vez, com os olhos cheios de lágrimas. Deus havia novamente provado a mim a sua fidelidade. Ele não havia dito, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus? Filipenses, capítulo 4, verso 19. Foi com base nessa promessa que no dia anterior, por antecipação, eu havia louvado a Deus, e naquela altura eu ainda não tinha quantia alguma. Porém, eu tinha a palavra de Deus. Eu sabia, por experiência própria, que Deus sempre cumpre suas promessas. Se Deus diz que supriria minhas necessidades, isso é o tão bom como se Ele já o tivesse feito. Assim eu havia louvado ao Senhor pela fé. E agora o cheque estava na minha mão.
Não havia isso, nenhuma surpresa, pois aconteceu exatamente o que eu esperava. Senhor, falei quando me deitei naquela noite, viver pela fé em Ti é a melhor maneira de viver. Ajustando o meu travesseiro em uma posição mais confortável, acomodei-me na cama e comecei a lembrar como Deus me havia ensinado a andar pela fé. Minha memória recuou aos dias de minha infância, na África do Sul, de um modo inacreditável. O orfanato metodista estava instalado em uma zona rural chamada Rondebosch, distante cerca de 12 quilômetros da movimentada cidade de Cabo. As 5 construções de tijolos vermelho abrigavam por volta de 180 crianças, sujeitas a severa disciplina. Havia 3 casas para meninas e 2 para meninos. Mesmo nos dias ensolarados, aqueles velhos edifícios de 2 andares pareciam tristes e depressivos. Os telhados escuros e as janelas dos sótãos cinzentos nos miravam lá de cima, como guardas postados nos muros de uma prisão. Foi em 1925 que minha mãe, viúva, levou a mim e a minha irmã ao orfanato. Eu estava com 10 anos de idade. Mamãe assegurou-nos que nos sentiríamos bem com as outras crianças e que pessoas que tomariam conta da gente nos dariam muito amor. Vocês sabem o quanto o pai de vocês confiava nessa instituição. Mamãe nos disse, todo ano ele doava $700 para o sustento desta instituição. E tenho certeza de que ele ficaria contente se soubesse que 2 de seus filhos estão sendo amados e educados por pessoas cristãs. Contudo, eu jamais entendi a espécie de amor que havia ali. Acho que tinha boas intenções, mas a disciplina era tão rigorosa que ficava difícil sentir alguma forma de amor. Passei 4 longos anos neste lugar, e à medida que o tempo passava, mais eu o odiava. Odiava levantar-me naquelas manhãs frias e nevoentas e ter de esfregar os pisos de cimento, vestido apenas com uma camisa fina e um calção, sem nenhum tipo de calçado. Deus querido, eu choramingava ajoelhado no cimento frio, segurando dura escova. Por que o Senhor deixou o papai morrer? Por que tenho de viver neste lugar horrível? Eu quero ir para casa. No entanto, parecia que Deus não me dava a menor atenção. Semana após semana, mês após mês, eu continuava a levantar cedo daquelas manhãs tristes e fiorentas e a esfregar aqueles pisos de cimento. Não demorou muito e comecei a tossir e a sentir a respiração curta. Naquele tempo, eu não sabia, mas a contínua exposição às frias manhãs estava desenvolvendo em mim uma série de doenças, asma. Certa manhã, seguro de que ninguém estava me vendo, deixei o escovão cair com grande estrondo e desabei. Eu odeio este lugar. Eu odeio, odeio, odeio. Oh, você odeia, não odeia? Uma voz falou atrás de mim. Olhei para cima, surpreso, envergonhado de que alguém tivesse ouvido. Era a irmã Emily, a inspetora de serviço. Venha comigo, Robert, disse rispidamente. Você precisa fazer o que lhe ordenaram sem se queixar. Não leu na Bíblia
que quando as pessoas se queixam, isso desagrada ao Senhor. Levou-me ao escritório, deu-me uma boa surra em nome do Senhor e me mandou voltar a acabar o meu serviço. Terminada a tarefa matutina, éramos todos obrigados a tirar a roupa e tomar banho em água fria com gelo. Recordo certa manhã, tremendamente fria, quando um dos garotos disse: "Ei, pessoal, há gelo nessa água." Olhamos todos para a velha e antiquada banheira, na qual, não havia dúvida, uma fina camada de gelo formava a superfície da água. "Eu não vou entrar aí," um garoto gritou. "Nem eu," outro exclamou. "Mas não ouviram o barulho da água? Logo saberão que não estamos tomando banho." Outro menino advertiu: "Então vamos quebrar o gelo e agir um pouco a água," sugeriu o outro garoto. Pareceu uma boa ideia para os demais. Assim, um a um, mergulhamos parte do pé na banheira e agitamos a água 3 vezes para darmos a impressão de que estávamos tomando banho. Contudo, o que não sabíamos era que irmã Emily estava nos observando por um buraco no forro. Depois que nos vestimos, lá estava ela. Levou-nos todos ao escritório, pegou uma vara de marmelo de quase 1,5 metros e disse: "Que vergonha! Vocês não sabem que a Bíblia diz: vocês não escaparão do pecado cometido? Se hoje está muito frio para tomar banho, talvez isto o esquente. O que acham?" E um por um, asperadamente, ela virou nossas palmas e com aquela vara temida vibrou golpes firmes, dolorosos em nossas mãos. "Agora desçam para o refeitório e comam a sua refeição," resmungou, "e que eu não volte a pegá-los fugindo do banho." "Sim, senhora." Cantamos em coro e saímos correndo para nos juntar aos demais. Em cada degrau que eu pisava, dizia comigo mesmo: "Odeio este lugar. Ó Deus, como odeio este lugar. Odeio estas pessoas e a religião delas. Eu odeio tudo isto." No refeitório, ficamos em posição de sentido como soldados. Repetimos a mesma oração de sempre, antes de cada refeição: "Faça-nos, Senhor, sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém." Até essa oração eu odiava. A mesma velha oração, 3 vezes por dia, diariamente, para mim era repugnante. Depois de um mingau, grossas fatias de pão e xícaras de chocolate, tínhamos de lavar os pratos. Minha tarefa era esfregar os caldeirões e as panelas. Quase sempre eu terminava a minha tarefa em cima da hora de sair correndo para a aula. Tínhamos escolas no orfanato, uma das poucas coisas que eu apreciava ali. Na África do Sul, a educação é muito avançada. Resultado do grande e bem cuidado preparo pré-escolar exigido. Por causa disso, eu esperava graduar-me aos 14 anos de idade. E como não queria permanecer naquele orfanato um único dia, além do necessário, muito me esforcei nos estudos para graduar-me no tempo certo. Consegui manter-me como primeiro aluno de classe durante todos os 4 anos. Depois das aulas matutinas, voltávamos ao refeitório, recitávamos a mesma velha oração: "Faça-nos, Senhor, sinceramente agradecidos pelo que vamos receber." Amém. Duvido que qualquer um de nós dedicasse um pensamento ao que estávamos dizendo. Não passava de uma rotina estritamente mecânica. E quem desejasse comer melhor teria que repetir aquela senha.
Após o almoço, havia mais panelas, caçarolas para esfregar antes de seguirmos para a aula da tarde. As atividades da escola se encerravam às 15h30. E em seguida, durante 1 hora, tínhamos de esfregar e encerrar um pouco mais os assoalhos. E ao final do trabalho, aqueles assoalhos brilhavam de tal maneira que você poderia ver o seu rosto perfeitamente refletido neles. Permitiam-nos 1 hora de recreio antes do jantar. Sem essa, poderíamos ter enlouquecido. Mas, até nessa ocasião, éramos cuidadosamente vigiados, para que não fizéssemos muita algazarra, e fosse como fosse, era melhor do que nada. Nos sentimos gratos pelo breve alívio da esmagadora disciplina do dia. Às 17h30, nos reunimos no refeitório para o jantar. Lá vinha de novo a monótona repetição de vozes meninada, em abafo uníssono, remoendo aquela oração: faça-nos, Senhor, sinceramente. Algumas vezes, ao sentar à mesa, a memória me levava de volta aos felizes dias que vivi na minha casa. Naquele tempo éramos ricos. Eu lembrava muito claramente as árvores formando arcos de sombra no gramado à frente da casa, a casa de pedra de 12 quartos, em street, erguendo-se, imponente como se fosse a mansão de uma fazenda, e a mãe saindo para fazer compras confortavelmente, acomodada, em um belo carro puxado por 6 cavalos brancos, com suas brilhantes plumas de avestruz, enfeitando os arreios, os criados que encerravam o chão, cuidando dos jardins, lavavam e passavam nossas roupas, e nos serviam à mesa, meus 7 irmãos e irmãs, e os fiéis criados que tomavam conta de nós, e brincavam conosco debaixo das árvores. Meu pai, Alexander Tom, um dos proeminentes homens de negócios, era um escocês forte, louro, imponente, em seu 1,90 m de altura, na cidade, lá na capital do mundo, quando se falava em avestruz, e devia seu sucesso às mulheres que em todo o mundo usavam as elegantes plumas da ave em seus chapéus. Meu pai era joalheiro, mas quando percebeu todo o movimento no mercado de penas de avestruz, entendeu que seria um bom investimento ajudar as finanças de alguns criadores para que ele pudesse aumentar sua criação. E durante algum tempo, o investimento pareceu vantajoso e os lucros se fizeram presentes. Mas, um dia, em 1922, meu pai voltou para casa com más notícias. Maria, o negócio das penas está afundando. Ouviu dizer a minha mãe, uma irlandesa de cabelos pretos. Isso quer dizer que estamos em dificuldades, ela replicou, um tanto surpresa. Bem, a coisa está ruim para os criadores de avestruz, mas você já imaginou o que vai acontecer se os criadores forem afastados do negócio? Depois de todo aquele dinheiro que emprestei a eles, mamãe fechou-se em profundo pensamento por um momento, parecendo não saber o que dizer, mas foi apenas um momento. Talvez seja tão mal quanto parece. Todo negócio tem os seus maus dias. E ela disse, tentando confortar meu pai. Um dia podemos tolerar, mas quando isso se transformar em semanas, você sabe que as coisas estão bem? Ele retrucou.
quando o terrível desastre financeiro ocorreu, alguns desses depois fomos duramente atingidos. Todos os fazendeiros da área ao redor estavam em débito conosco e não tinham condições de nos pagar. Papai ainda possuía, é claro, a joalheria, mas eu bem me recordo de que tivemos ocasiões de intensas orações em nossos cultos domésticos. Lembro-me muito bem de como os rapazes que cortejavam minhas irmãs naquela época se sentiam embaraçados quando meu pai os fazia participar de nossas reuniões de oração antes de ir a algum lugar. Pobre gente rica, fosse como fosse, Deus nos viu no meio daqueles dias difíceis, sem que evidenciarmos maior abatimento, a não ser o orgulho um tanto afetado. Mamãe testificou que Deus ouviria nossas orações, e eu acreditei que sim. De vez em quando, naquele tempo de oração, papai começava a falar acerca da morte. Sabe de que eu gostaria? Quando eu morrer, gostaria que acontecesse no mesmo dia em que morreu meu Salvador, na sexta-feira da paixão. Não seria isso um belo dia para partir para o céu e estar com o Senhor? Ele perguntava. Ora, papai, você acha necessário falar a respeito da morte? Mamãe dizia com alguma tristeza. Bem, o fato é que todos vamos morrer algum dia. E a sexta-feira da paixão é o dia que se ajusta comigo de modo perfeito. Ele argumentava. Bem, mas não percebemos que diferença faz o dia em que você morrer, mamãe, replicava. Pode ser que não, mas o Senhor tem me atendido em desejos menores do que esse, não tem? Papai insistia. Meu pai era um homem peculiar. Era um presbiteriano com grande interesse pela Bíblia e pela oração. No entanto, não consigo me lembrar dele tê-lo visto alguma vez na igreja. Mesmo assim, era respeitado por todos como homem de profunda devoção e também muito amado, especialmente pelos favorecidos da cidade de Cabo. Recordo-me do dia em que ele morreu. Eu tinha apenas 10 anos. Papai vinha tendo problemas respiratórios. E ultimamente sua respiração tornara difícil. Certa manhã, como era quase meio-dia, ele ainda não se levantara. Entrei no quarto para ver por que continuava na cama. Eu ouvi, então, respirando com dificuldade, comprimido, o tórax e lutando desesperadamente em busca de ar. Saí do quarto como uma flecha para chamar minha mãe. Acho bom que a senhora ver o papai. Ele não está passando bem, disse-lhe. Pelo tom da minha voz, mamãe percebeu que eu estava muito assustado. Disparou para o quarto e levou um susto ao encontrá-lo naquela ânsia para respirar. Papai contava apenas com 52 anos de idade. Jamais dera a impressão de estar doente. Ela tentou socorrê-lo, porém, por mais que fizesse, não conseguiu aliviar-lhe a angústia. Ele continuou a piorar e às 15 horas morreu inesperadamente. Chocados, só muito depois de darmos conta de sua morte, ocorreu em uma sexta-feira da paixão. Durante o cortejo fúnebre, em ambos os lados das ruas, a uma distância de 5 quilômetros até o cemitério, os pobres formavam filas extensas, caso único na África do Sul. Aquela gente amava meu pai. Foi pouco tempo depois do enterro que mamãe decidiu nos internar. E eu e minha irmã no orfanato metodista, que ficava a 500 quilômetros
da minha casa. Para ela foi uma decisão terrível. De repente, seu mundo estava em pedaços. Como nunca pensava em morrer tão cedo, papai não fizera um testamento. Mamãe ficou sem nada. As dívidas deixadas por ele andavam por volta de $50.000 e mamãe não se julgava capaz de gerir todos os detalhes da joalheria. Não posso dirigir esse negócio. Alexandre sempre controlou tudo, é responsabilidade demais para mim. Ela choramingou. O magistrado local se prontificou a ajudá-la, mas $50.000 parecia uma montanha irremovível para ela. Por isso tomou a decisão de sair e deixar que a propriedade fosse vendida em leilão. A joalheria, a casa grande de pedra, os móveis e nossos cavalos. Ela abandonou tudo e se foi para a cidade de Cabo. O ruído do arrasar das cadeiras ao nos levantarmos das mesas do refeitório do orfanato me trouxe de volta à realidade, como se eu tivesse levado um choque. Estivera tão profundamente imerso nas lembranças da minha casa que não sentira o tempo passar. Rapidamente meti na boca, deu uma só vez, os últimos 2 ou 3 pedaços de batata que estavam no prato, e deu um salto, reuni-me aos outros meninos, que se dirigiam à cozinha para a tarefa de panelas e louças. Arrumada a cozinha, fomos mandados aos nossos quartos para estudar até a hora de dormir. Às 8 da noite, resmungamos uma oração decorada. Caímos na cama exausto e as luzes se apagaram. Mamãe havia alugado uma pequena casa perto de Maitilã, cerca de 6 quilômetros do orfanato. Mas para nossa grande tristeza, só permitiam que ela nos visitasse 4 vezes por ano. Estas visitas costumavam ser no sábado à tarde. A princípio, eu aguardava com muita ansiedade. Mas, depois de 1 ano ou 2 anos, nosso amor já não era o mesmo. Vivíamos no nosso pequeno mundo e ela vivia no dela. Algumas vezes se tornava difícil encontrar um assunto quando ela vinha, e por isso ficamos embaraçados, como estranhos tentando conversar. A outra única diversão da melancólica rotina do orfanato metodista era as férias de 3 semanas na época do Natal. À medida que a ocasião se aproximava, mal conseguimos disfarçar a alegria espontânea que brotava ao pensamento em sair de nossa prisão, ainda que por poucas semanas. Mas sabíamos que era preciso reservar a alegria para nós mesmos. Seria muito ruim e a irmã Emily Dunn percebesse o quanto estávamos ansiosos para partir. O povo é melhor. Robert Tom. Deus te abençoe sempre. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.